Sejam muito bem-vindos a mais o Evangelho Online, pelo Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Bauru. Hoje nós temos a presença do nosso amigo Nazil Canarim Júnior, que estará expondo para nós, na continuação do livro Ceifa de Luz, o capítulo 43, que é intitulado Um Exame Recíproco. E para a gente, então, iniciar o nosso encontro, vou passar a palavra para o seu Jorge, ele vai, então, fazer a oração inicial, depois o Nazil, então, dará continuidade. Então, vamos lá. Boa noite, Nazil, boa noite a todos. Vamos, então, fazer a nossa prece, buscar a nossa sintonia com Jesus, com os espíritos que participam conosco deste Evangelho Online, e a partir deste momento, estar com os nossos corações calmos, nossas mentes serenas, estarmos atentos aos ensinamentos que o nosso companheiro expositor estará nos apresentando na noite. Com certeza serão ensinamentos que nos fortalecerão, nos darão bastante ânimo, aumentarão a nossa fé, mas, acima de tudo, é um convite à nossa transformação. Então, que nós possamos estar atentos a toda essa leitura e a todo esse esclarecimento que o nosso companheiro Nazil estará trazendo para nós nesta noite. E que assim seja. Obrigado, querido Jorge, obrigado pelas boas vibrações, Lu, Carlos César e, evidentemente, cada um de vocês que, mais uma vez, está aqui reunido com esse propósito de que nós, efetivamente, possamos refletir. É o ponto importante de cada semana, quando nós, então, paralisamos as nossas atividades normais e nos concentramos sempre em uma mensagem que quer nos levar à reflexão, quer nos conduzir a um pensamento sincero a respeito das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e, por que não dizer, dos nossos próprios pensamentos. O texto de hoje é um texto extremamente propício. Ele vem de uma carta que é polêmica. Há uma divergência muito forte sobre a autoria da carta aos Hebreus. O que fica evidente, no entanto, a partir da sua própria denominação, é que a pessoa que a escreveu, e ela pode ter sido inspirada, mas há um consenso desde os pais da igreja, não foi pessoalmente escrita por Paulo, até pela sua datação, ela é uma carta de cunho universalista. Ela se dirige àqueles que habitavam a região onde Jesus esteve pela sua exata denominação. Em nossos dias, há um preconceito institucionalizado em séculos atrás de denominar os hebreus por uma única das tribos que habitavam aquela região, a tribo de Judá. E esta postura não é adotada pelo redator da carta. Ela aparece em textos religiosos e sempre revela uma característica de segregação, de isolamento, colocando os judeus numa postura que não é adequada. E, como espíritos que somos, temos a mais absoluta certeza de que qualquer segregação, qualquer isolamento, qualquer postura diversa da universalização não é uma postura espiritual e muito menos seria espírita. A carta é nominada aos Hebreus e na tradução que nós temos no livro Ceifa de Luz existe um equívoco.
esse mesmo versículo do capítulo 10, o de número 24, foi comentado por Emmanuel em 3 lugares distintos. Este que nós estamos analisando, que é um versículo grafado erroneamente, no livro Fonte Viva, a lição de número 176, com o título Necessidade do Bem. No livro Palavras de Vida Eterna, lição 116, com o título Na Execução do Melhor, e aqui com o título No Exame Recíproco. E por que o versículo está grafado errado aqui? A gente não sabe, né? Porém, a própria Federação Espírita, que é a editora do livro Fonte Viva, grafa lá o versículo corretamente, e que é coerente com o posicionamento do próprio Paulo. Numa das nossas abordagens anteriores, nós colocamos bem o fato de que, para Paulo, a maior das virtudes era a caridade. E o versículo corretamente grafado, inclusive pelo Emmanuel, que se valia de tradução coerente com esse ensinamento, seria: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O versículo aqui, na edição que vocês têm, fala ao amor, mas nos outros, e na visão efetivamente coerente com a ideia de Paulo, é mesmo a caridade, porque ela, segundo Coríntios, no seu capítulo 13, 1 aos Coríntios, é a maior virtude, aquela que nós devemos buscar. E os espíritas sabemos que fora dela não há boas perspectivas, exatamente porque a caridade nos faz olhar o próximo na linha, na perspectiva que a mensagem de Emmanuel nos convida. Porque ele faz uma análise fantástica. Eu digo, né, e tenho repetido aqui, ele é um intérprete sensacional. Ele consegue buscar o fundo de cada uma das lições que ele resgata. E ele o faz dentro de uma ótica que efetivamente cela o conhecimento espírita, mas serve de ponte para o conhecimento dos que quiserem, desejarem buscar a própria evolução. E ele o faz com uma elegância, porém com uma firmeza que efetivamente nos devem levar a pensar. E vamos começar pensando justamente na advertência que ele apresenta quando abre a mensagem. Ele nos diz que nós somos constrangidos a examinar as diretrizes dos que estão ao nosso lado, tentando ver atitudes menos edificantes. Olha, a advertência começa séria. Nós somos, muitas vezes, censores da vida alheia, e não somos censores que agem da forma como ele recomenda. E muitos não se sentem constrangidos a fazer essa censura. O que ele diz efetivamente deveria acontecer. Exatamente por um princípio muito válido do ponto de vista espírita. Nós somos todos falíveis. E se todos somos falíveis, censurar ao próximo deve ser uma atitude constrangedora. Porque, diziam os mais antigos, o roto não deve falar sobre o rasgado. Exatamente porque a sua veste
é igual àquela veste de quem ele critica. Então, espíritos em jornada evolutiva, temos que nos olhar uns aos outros como pessoas falíveis. Se não cometemos deslizes que encontramos no outro agora, não significa que não venhamos a cometê-los no futuro, que já não os tenhamos cometido no passado. A nossa jornada de espíritos imortais nos faz ir buscando o conhecimento, o bem, em detrimento da ausência dele, o mal. E se não conhecemos, certas práticas não devem ser apontadas no outro como quem vê na postura algo que não deva ser entendido, compreendido, apoiado. Jesus, no episódio daquela mulher surpreendida numa atitude que a lei mosaica recomendava a lapidação, não se transformou no algoz, não se transformou naquele que referendaria a atitude que a turba queria tomar naquele momento. Ele simplesmente lhes dirige um convite de reflexão. Se alguém aí não tem nada que o desabone, dá seguimento. Pegue a pedra e comece a agir como entende a lei estabelecida. Mas para a dureza de espíritos que ainda não se conscientizaram nem mesmo da sua própria condição. Esta é a razão pela qual, quando nós, então, nos deparamos com essa advertência de que o exame das atitudes alheias é um exame que deve nos constranger, Emmanuel, com uma fineza muito grande, mas com uma objetividade certeira, nos diz: nós não temos muito a censurar no comportamento dos outros. E aí, ele elenca uma sequência enorme de atitudes que nós efetivamente podemos apontar como censuráveis. Quem se mete em negócios escusos, a amplitude do conceito é tal que fica difícil inadmitir que não tenhamos nos envolvido em negócios escusos. Pensando na nossa própria vantagem, adquirimos um programa que não é aquele comercializado pela empresa que o elaborou. Temos entre nós, às vezes, bens que não têm uma procedência que obedece à legislação fiscal, e isso tudo está na categoria de negócios escusos. Ah, mas não tem a mais. É uma questão de consciência. Se você, então, pratica, não tem por que criticar quem o faz. Ah, mas isso não há justificativa. É por isso que ele nos está chamando a atenção. O título da mensagem diz: no exame recíproco. Quando eu aponto, não posso ter, de maneira alguma, feito. Quem não caiu em lastimáveis enganos? Quem de nós não se enganou em relação a alguém, em relação a uma companhia, em relação a uma promessa? Quem? Quem de nós, vivendo num mundo de expiação e provas e tendo vivido anteriormente em mundo primitivo? Quem? Quem não perpetrou delitos? Vindo hoje pela manhã da rua, das atividades para casa, na companhia da Dani, eu observei um cidadão dirigindo um veículo K,
modelo K, da marca Ford, que num espaço de 10 quarteirões invadiu o sinal vermelho em 6 oportunidades. Simplesmente invadiu, sem se perguntar, se preocupar com a advertência que o sinal representa. Agora, isso não é um delito? Ah, Nazil, mas ele poderia ter. E o sinal, quando é vermelho, significa pare e aguarde. Se você tem pressa, já disse aqui, saia mais cedo. Quem já não desceu aos precipícios de sombra? E nós vemos pelos relatos de André Luiz que os precipícios de sombra revelam simplesmente o que vai em nossos pensamentos. E a eles nos vinculamos de tal forma que, quando libertos da beneficiosa oportunidade reencarnatória, nos retém em regiões espirituais ensimesmados conosco mesmos. Então, não há motivo para censurar alguém se ele momentaneamente ali está. Porque muitas vezes nós, agora afastados da realidade espiritual, em tais precipícios não estamos. Mas o que dirá da nossa volta? Como será o nosso regresso à realidade de onde somos? Quem não causou prejuízo a outrem? Nazil, eu faço de tudo para não causar. Ótimo, essa é a postura. Mas quantas vezes, lesando a nós mesmos, isso já não aconteceu? Talvez nos justifique ou se fundamente os eventuais problemas que enfrentamos. São ajustes conosco mesmos, nessa ideia de trazer a outrem o que, no limite, começa por prejudicar a nós mesmos. Quantas vezes nós não teremos perdido valiosas oportunidades de nos erguermos no bem? E talvez o sinal mais evidente disso seja a própria recomendação que ele dá aqui. Porque aquele que se ergueu no bem não passa a conduta do outro pela crítica, salvo se construtiva. Então, isso demonstra, e é aí que eu disse, a elegância dele é fenomenal, demonstra que todas as vezes que nós insistimos em censurar, insistimos em criticar, insistimos em apontar, nós estamos desprezando uma valiosa oportunidade de ficar quietos e, consequentemente, nos erguermos do ponto de vista do bem. É um sinal claro de que já conhecemos. E quem conhece, quem conhece precisa entender onde está. Aquele que mais conhecia, estando entre nós, demonstrou a grandiosidade de um espírito que, sendo agredido, vilipendiado por fazer o bem, sabia da pouca evolução dos espíritos que ele tem sob a sua responsabilidade, dos quais disse: ninguém se perderá, ninguém vai deixar de avançar. Evidentemente, uns mais aceleradamente, outros insistindo em perder essas oportunidades. Quantos de nós já não renegou a fé? A gente já falou sobre esse assunto aqui. Não há palavra mais difícil do que a palavra fé. Fácil de enunciar e tão difícil de levar a efeito. A tal ponto que o próprio Jesus nos disse: deveria ser do tamanho de um grão de mostarda. O que mostra a grande dificuldade que temos de compreender as leis divinas. Porque queremos, pela equivocada visão da fé,
manobrar leis para que venham nos aliviar problemas que não foram colocados pelas leis, mas representaram graves infrações a ela. Quantos de nós já não andaram em companhias que nos danificaram a existência? E ainda delas podemos usufruir do ponto de vista espiritual. Porque os nossos pensamentos revelam aqueles que nos seguem. E Kardec foi categórico em O Livro dos Médiuns, quando analisou a manifestação mediúnica para dizer que os espíritos se valem daqueles que guardam com eles estreita sintonia, notadamente nas questões ligadas às manifestações inteligentes. Logo, nós podemos, do ponto de vista da reencarnação, nos isolar daqueles que entendemos inadequados para conviver conosco, o que é um grave equívoco, porque todos somos espíritos em jornada evolutiva. Aquele que hoje recebe o meu desprezo, recebe uma atitude inadequada da minha parte, na questão reencarnatória, pode ter sido ou poderá vir a ser alguém que me amparará, que me amparou. Quem de nós pode dizer que nunca abraçou a irresponsabilidade por norma de ação? Aquele companheiro hoje do carro que cometeu tantas infrações, realmente é alguém que usa a irresponsabilidade. Não posso censurá-lo, desde que eu não faça, posso efetivamente achar a sua conduta uma conduta inadequada, mas eu preciso não fazer, sem alegar qualquer justificativa. Então, observar, tomar cuidado. Puxa, é um exemplo que eu posso dar àqueles que cercam. O exemplo negativo chama a atenção, sim, mas se não for imitado. Porque não adianta nada apontar exemplos negativos se a postura que nós temos condiz com aquela negatividade que nós apontamos. Então, esse simples enunciado, e vocês percebem, pelo menos os que têm estado ao nosso lado ao longo das atividades desse grupo de estudos aos domingos, quando eu posso intervir, que hoje eu deixei de sair muito do texto. E por quê? Porque o texto é rico demais. O texto é um mecanismo profundo de reflexão, com a elegância, como disse de Emmanuel. E ele vai muito mais além agora. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer as nossas falhas. O autoexame, aquele preconizado do conhece-te a ti mesmo, na questão mais conhecida, mais enunciada de O Livro dos Espíritos, e que recebe o largo comentário de Agostinho de Hipona, nos induz a isso. Eu não posso deixar de desconhecer os meus equívocos. E aí, a elegância e a certeza da cobrança. Nós temos que ser prudentes para não situar o mal no passado. E por quê? Porque nós estamos cometendo as mesmas práticas do mal quando censuramos, quando apontamos, porque não estamos livres, em razão da nossa própria condição evolutiva, de incidir nas mesmas
práticas. Eu vou pedir para vocês, evidentemente todos devem ter acesso ao texto, se não tem, é um texto fácil, que se dediquem durante, não hoje, os próximos dias, à releitura do texto. E vejam os enquadramentos claros. Porque se ontem tivemos comportamentos inadequados que hoje constatamos, nada, mas absolutamente nada, pode garantir que não venhamos a tê-los novamente. Então é importante estar alerta. Esse é o sentido do vigiai e orai. Porque pedir o amparo àquele que é o Senhor de todos nós, o Pai, como nos apontou Jesus, significa, de primeiro, entender que eu transito ao lado de irmãos. E isto exige a postura que ele apresenta com 4 recomendações. Auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipe a sombra. Mas a luz não está no interruptor, ela é própria. E como é que eu posso, Nazil, acender essa luz? Ele nos recomenda 4 coisas. Padronizar o sentimento em ponto alto, o que significa adotar a caridade. Quando você esquece de si e pensa no outro, você eleva. Mas eleva mesmo. E sabe que incide nos mesmos problemas. Por isso, então, age de forma a ser coerente com o que já conhece. Pensemos com a força abençoada do otimismo. Puxa vida, falar em otimismo, onde tantos pessimistas insistem em só criticar, é complicado. Mas não significa não fazer o esforço. Ser otimista. Nós estamos tendo a oportunidade de resgatar débitos. E ninguém se sente melhor, já disse isso aqui outras vezes, do que aquele que paga suas dívidas. Então, sejamos otimistas. Falemos para o bem. Falemos para o bem. Pensar de forma otimista. Agir sempre com sentimento em ponto alto. Falar para o bem, realizando o melhor ao nosso alcance no terreno da ação. Quanta gente busca um propósito para o novo ano. Acho muita bobagem essa história de ano novo. É mesmo primária, de um mundo que celebra uma volta do seu planeta em torno do Sol. Ainda que alguns ainda falem que esse planeta é uma tábua, para receber o estado evolutivo dos espíritos que aqui temos. Os espíritos que somos. É bem primário isso. Então o sujeito para, se embebeda, olha, o propósito de ano novo é ganhar, é isso e aquilo. Que besteira. Somos os mesmos. Mas se você quiser, do ponto de vista espiritual, propor desafios, recorte, como eu fiz, essas 4 frases e ponha na frente. Padronizar o sentimento em ponto alto, pensar com a força abençoada do otimismo, falar para o bem e realizar o melhor que estiver ao nosso alcance. Aquele que captou a instrução de Paulo, e muitos dizem pode ter sido até a companheira de Áquila, Prisca ou Priscila. Outros apontam o autor dessas frases, Barnabé, esse texto redigido, mas outros, e a grande maioria dos teólogos está aí, entendem que é um texto anônimo, inspirado sim nas ideias de Paulo, porém anônimo.
Esta pessoa, como Emmanuel faz questão de encerrar a mensagem, ela nos diz que não devemos tomar-nos no sentido negativo, e sim com o que ele denomina, e a frase é belíssima, fraternidade operante. Época teórica é fácil, todos temos, todos nós repetimos, porém, operar essa fraternidade é difícil demais. E para quê? Para que a gente pratique essa caridade pura, superando as nossas próprias fraquezas. Sim, só assim nós vamos estar em marcha para uma vida melhor. Nazil, mas e os que insistirem em permanecer? Não sejamos nós os censores. A gente já aprendeu demais com Emmanuel, que repete Jesus, que é tratado de maneira devida por Allan Kardec, que fora da caridade ninguém vai chegar a lugar algum. Então é porque devemos chegar a um lugar melhor. Somos destinados a um progresso cada vez maior, que nós temos que olhar as coisas de maneira a superar as nossas próprias fraquezas. Elas existem. É preciso coragem para reconhecê-las, mas, acima de tudo, determinação para vencê-las. O propósito está estabelecido aqui. Padronizar o sentimento em ponto alto, pensar com otimismo, falar para o bem e, acima de tudo, fazer tudo o que estiver de melhor ao nosso alcance, porque aí, com certeza, nós seremos melhores. Que Jesus e os bons espíritos nos inspirem a agir, porque a ação efetivamente é nossa.